de pôr só para gravar. Então, capítulo 6 que a gente vai fazer hoje. Jó, capítulo 6. Então, em resposta, Jó disse: se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que eu falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma. Com seus ataques, Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo que como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo. Ah, se Deus respondesse a minha oração. Então Ele me tiraria a vida. Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor. Pois Deus é santo, e eu nunca fui contra suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro ele está cheio de gelo e neve, mas depois vira água, que vai sumindo no calor, até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem no ar, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm remar e desabar procuram esses ribeirões cheias de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso, pedi que vocês me dessem qualquer coisa, ou que me oferecessem um presente. Será que pedi que me salvassem de um inimigo, ou que me livrassem das mãos dos bandidos? Ensinem-me, que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão no leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo? Olhem bem nos meus olhos e digam se eu estou mentindo. Retirem o que disseram. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado?
Vamos lá. Ai, meu Com o Deus. Paulo Guedes. Esses propagandas aqui são chatinhos, né? Vamos lá. Então, a gente vai fazer o capítulo 6. Agora, vendo que o baby acordou. Vou ser rápido aqui. Eu queria até já pôr o 7 junto, porque a gente pôr aqui o assunto semelhante. Mas vamos lá. Aqui no capítulo é a busca por resposta em meio ao sofrimento. E aqui Jó, ele é uma continuação do diálogo entre ele e seus 3 amigos. Nessa sessão, Jó expressa sua dor e o desespero em meio ao sofrimento que está experimentando, né? E até eu fiz a oração aqui, né, no começo, falando que não é fácil os nossos dias, né? Porque a gente tem um pai que está sempre de braços estendidos, de mãos estendidas para a gente a todo momento, né? E, gente, eu vou ter que pegar o bebê que ele acordou. Eu só vou colocar aqui rapidinho um louvor que eu acho tão lindo e que ele fala um pouco sobre a gente procurar em outras pessoas, em outras coisas, aquilo que a gente, que não é o que a gente precisa, porque a gente só vai encontrar em Deus, né? E aqui tem uma parte aqui desse que a gente leu, que ele fala, um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor todo-poderoso. Ele fala aqui, né, que os meus irmãos me enganaram, tal. Então a gente às vezes põe expectativa nas pessoas e é uma expectativa errada, né? Eu vou pôr aqui um pouquinho, enquanto eu vou pegar o bebê, só pra gente ouvindo, e eu já volto. Deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem. Será que tá indo? Tá, né? Vou colocar aqui rapidinho a letra, só pra gente ir refletindo, porque a gente às vezes busca coisa externa que a gente não vai encontrar em outras pessoas, é em Deus, né? Em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar. Pronto, vamos lá. Deixa eu continuar aqui, então. Vou dar um pause aqui, que essa música eu acho tão linda. E essa letra dela é tão linda, porque quantas vezes a gente procura, né, em cursos, em mentores, no marido, nos amigos, no pai, na mãe, né, respostas para os nossos problemas, solução, a gente espera que a solução vai vir de alguém, e muitas das vezes não é isso, né? Na grande maioria das vezes, o que a gente precisa é do nosso Deus, que Ele sim sabe de todas as coisas. Então, conforme eu estava aqui lendo, né, esse capítulo, e ele falando aqui nessa questão dos amigos, me veio na hora essa letra aqui, que eu acho linda, acho maravilhosa. E a gente, né, olha só essa parte que ele fala aqui, sinto fluir, né, o teu rio de vida aqui. E quando a gente se conecta na fonte, a gente sente esse rio fluir, né? E é muito maravilhoso essa letra. E aí, continuando aqui esse capítulo, né? Então, assim, aqui nesse capítulo ele se queixa da sua angústia, que é mais pesada do que a areia molhada. E a sua reclamação é justificada pelo peso da sua dor, né? E Jó, ele clama a Deus pela morte, pedindo a Deus que tire a sua vida, né? Já que ele não tem mais forças para suportar a dor. Eu, graças a Deus, nunca tive, assim, nenhuma situação como essa aqui que está descrito, mas quantas e quantas pessoas não passam por situações dessas, né? De
de pedir a Deus que tire a sua vida, de não ver significado mais na vida, né? A dor é tão grande que ela só quer o quê? Que acabe a dor, porque, né, a gente vê tantas pessoas que acabam se matando, que a pessoa ela quer o quê? Ela quer que acabe aquela dor e acha que essa é a forma de acabar essa dor, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um pai que está disponível para gente, que é puro amor e que a nossa força está nele, né? A gente, na semana passada, acho que foi na semana passada que eu até comentei aqui, quando a gente se vê fraco, é aí que a gente está forte, né? E Deus, ele quer o quê? Ele quer que a gente dependa dele, né? Todo momento que ele quer é só um coração disponível e que a gente dependa dele. Não estou dizendo que é super fácil isso, mas assim, a gente vê que é o que Deus quer, né? E quando a gente vê as pessoas, né, personagens aqui da Bíblia, os grandes heróis da fé, a gente viu o quê? Que eram pessoas com um coração disponível, né? A gente vê lá Abraão, Deus falou o quê, ó? Sai, larga aí tudo, sua casa, sua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Então, as coisas com Deus a gente sabe só o primeiro passo, né? É igual tipo um carro, quando você está dirigindo na neblina, que você consegue ver lá, se acende o farol e você consegue ver alguns metros para frente. E é isso que Deus vai te mostrar, né? E aí você vai percorrer aquele caminho, e aí, conforme você percorre o caminho, você vai iluminando mais para frente, e aí sim você vai vendo o caminho para frente, você não consegue ver todo o caminho, né? Até porque eu acho que se Deus mostrasse pra gente todo o plano dele para nossa vida, acho que a gente ia falar, não, isso aqui eu não sou capaz, não vai dar certo, isso não é para mim. Mas assim, eu vejo que com Deus é sempre assim, né? Ele mostra um pouquinho, a gente tem que percorrer o caminho, e aí ele vai mostrando. E além disso, né, eu vejo que o que eu percebo é que Deus vai dando pra gente os recursos de acordo com a nossa capacidade de administrar o que ele está colocando na nossa mão. Então, se a gente for ver lá, Adão e Eva, Deus não deu tudo para eles cuidarem, ele deu o jardim do Éden, ele deu uma parte ali. E aí, o que me leva a refletir é que, assim, ali, de repente, eles não conseguiram administrar aquilo direito, então eu não vou te dar mais, né? Então, a gente tem que administrar também os recursos que a gente tem. Então, às vezes, aquele pouco que a gente tem é esse pouco mesmo que a gente tem que honrar, que a gente tem que ser grata e que a gente tem que fazer muito bem feito, que tem um versículo lindo. Deixa eu ver até se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir, eu tô com uma mão aqui que o baby tá mamando. Que fala que tudo que a gente fizer, que a gente faça para o Senhor, não para os homens. Tudo que fizer, deixa eu ver aqui, ó. Faça. Esse versículo, eu acho ele tão lindo e poderoso, que ele chegou para mim um dia, ó, é Colossenses 3:23. Vou colocar aqui, vou compartilhar, consegui achar. Ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Porque quando a gente faz algo para os homens, isso é tão perigoso, porque as pessoas decepcionam a gente mesmo, as pessoas têm um monte de problema com elas mesmas e fazem coisas que a gente não concorda, expectativa numa coisa e a gente não tem isso de volta, então é complicado. Então, quando a gente fizer para os a gente não vai. Agora, se a gente fizer para Deus o nosso melhor, né? Esses dias eu estava conversando com uma das meninas do trabalho, e aí as duas de vendas, uma estava se sentindo um pouco injustiçada, porque a outra, vira e mexe, chegava atrasada, vira e mexe, assim, não fazia exatamente o que era o combinado, enfim, estava meio injustiçada. E aí me veio na hora esse versículo na cabeça, eu falei para ela, mas por que você está olhando para o próximo, né? Não que a gente não tem que corrigir, claro que a gente tem que corrigir alguns detalhes de comportamento da empresa e tudo mais, de funcionário, mas que a gente possa não olhar para o trabalho do outro, mas eu vou olhar para o meu, para o que eu estou fazendo, e vou honrar aquilo que eu tenho, porque se eu fizer tudo para Deus, a vida não é sobre a empresa que eu estou trabalhando, se lá na empresa vão me reconhecer, mas é sobre o que Deus está vendo, porque se eu estou honrando no pouco, Deus vai me dar muito, né? Então, de repente, eu falei para ela, hoje você está aqui nessa empresa, nesse trabalho, e se você está honrando, fazendo o seu papel bonitinho, fazendo o seu melhor,
né? Cada dia crescendo, evoluindo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quais são os planos de Deus para sua vida amanhã, mas talvez isso que você está passando hoje é o que vai te preparar para aquilo que Deus quer que você viva amanhã. Então, a gente não tem que ficar olhando para o outro, a gente tem que olhar para o nosso, né? E essa frase também chegou para mim um dia, é a que eu comecei a falar e parei. Uma vez que eu estava fazendo uma live e entrou bem pouquinhas pessoas na live, acho que tinha umas 2 pessoas na live. Eu tinha feito algumas outras lives, só que eu estava mais constante no Instagram, e aí entravam mais pessoas. E aí depois eu tinha dado uma parada e voltei, aí entrou acho que 2. Aí falei, eu não vou fazer essas lives não, eu com o Theo aqui de manhã, uma correria, vou parar pra fazer live, sabe? Deixa pra lá isso. Aí esse versículo chegou para mim. Tudo que fizer, façam de todo o seu coração, para o Senhor, não para os homens. Aí eu falei, nossa, Deus, entendi. Aí eu peguei, continuei as lives e fazendo o meu melhor naquelas lives, independente se entrava 1, 2, 10, 20, 50 pessoas, independente de quantas entravam, eu fazia para o Senhor. E aquilo eu fui percebendo que foi uma preparação para mim, porque depois, né, às vezes vão surgindo oportunidades na nossa vida e a gente está pronto justamente por aquilo que a gente passou, justamente por aquele momento que foi desafiador, justamente por aquele momento de dor, justamente por aquele momento, né, difícil, a gente é preparada para o próximo nível da nossa vida, vamos dizer assim, pro algo novo, né, pro infinitamente mais que Deus tem pra gente. Eu tô preparada justamente porque eu passei por os perrengues, né, só que a gente, lembrando que a gente quando passa pelos perrengues, que a gente passa olhando para o alto, né? Olhando porque o nosso socorro vem do alto. Conecte todo dia na fonte, porque a gente se conectando na fonte é onde a gente vai conseguir renovar a nossa energia, onde a gente vai conseguir renovar a nossa alegria, porque a nossa alegria vem do alto. É onde a gente vai conseguir renovar a nossa força, porque tem dia que a gente não tem força, mas se eu olho para o alto, me conecto na fonte, me renovo, a força vem de forma sobrenatural, porque a força não é minha, é dele. E quando eu entendi isso, a minha vida ficou tão mais simples, porque não é sobre mim, mas é sobre ele, né? É tudo sobre ele, é sobre depender dele, porque o que fala na palavra? Que, deixa eu até achar aqui, que os humildes serão exaltados. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Mateus 23, 12. Opa, bebê! Vivo! Lá, vamos ver se compartilhou, né? Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha que bonito isso, né? Olha que lindo isso. Então, quando a gente faz, né, essa chave virou para mim, que quando a gente faz tudo para honra e glória dele, tudo muda, né? Tudo muda. E, bom, e aí continuando aqui, né? Então, além disso, né, aqui nesse capítulo, aqui no capítulo 6, ele expressa sua decepção com os seus amigos, que o abandonaram em sua aflição, e faz um apelo para que eles lhe mostrem onde ele errou. E aí essa questão dos amigos que eu estava falando aqui, né? O quanto que a gente põe expectativa no outro. E não é no outro, não adianta, que a gente vai se decepcionar. E Jó, ele também afirma a sua inocência e questiona a justiça de Deus em permitir que ele sofra. E neste estudo, a gente explora as expressões de Jó em seu sofrimento e a sua relação com seus amigos e com Deus. E, ai gente, o Baby tá falando, que eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o capítulo 7, que eu acho que dá pra gente aproveitar e já fazer mais um capítulo aqui. Opa! Fazer mais um, tá bom? Eu vou dando uma chupetinha aqui pra ele, dou uma acalmada nele aqui, tá? Vou pôr aqui pra gente.